Que a paz e a bênção divina estejam com todos os ouvintes, trazendo luz para o seu dia e para toda a sua semana. Amém. É muito bom estar aqui de novo. Com certeza. E olha, imaginem um texto escrito há milhares de anos. Um texto que começa com uma câmera panorâmica, tipo varrendo o cosmos inteiro, mostrando nações inteiras se curvando, mas que termina o seu trajeto de forma quase sussurrada, sabe? Vasculhando as intenções ocultas e bem silenciosas de um único coração humano. É um contraste absurdo, né? Demais! E o que a gente faz aqui é justamente isso. Pegar textos históricos de análises complexas para uma imersão completa nas fontes. E esse nosso mergulho profundo de hoje entrega exatamente esse contraste épico. Exato. E a nossa base arquitetônica para essa conversa de hoje é a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a famosa NAA. Excelente material. Sim, e nós vamos cruzar ela com as percepções teológicas e históricas do monumental comentário bíblico do Allen P. Ross. O território que a gente vai mapear hoje, passo a passo, é o Salmo 66. Isso aí. A nossa missão hoje é decodificar a mecânica desse texto, né? Porque assim, trata-se de um cântico antigo de louvor e gratidão, mas o que chama muita atenção é como ele constrói uma ponte de aço mesmo, entre a história coletiva de uma nação inteira e a intimidade de um único indivíduo. E olha, para entender o destino final dessa viagem, que é extremamente pessoal, a narrativa obriga a gente a olhar primeiro para a lente grande angular que o autor usa logo na abertura. Ele não começa pequeno. Não mesmo. O texto não começa com um diário íntimo. Ele começa com um megafone apontado para o planeta. Exatamente. O escopo inicial tem uma ambição teológica formidável. Logo nos primeiros versículos, sabe, do 1 ao 4, o salmista convoca não apenas a sua própria tribo ou o seu próprio grupo religioso, ele exige que a terra inteira aclame a Deus. E para quem estuda o Antigo Oriente Próximo, nossa, isso é um choque de realidade gigante. Por causa da visão que eles tinham de deuses na época, né? Isso, perfeito. Naquela época, as divindades eram quase sempre vistas como deuses territoriais. Tipo deuses com fronteiras. Exato. O deus de uma nação cuidava exclusivamente daquela nação e lutava contra o deus da nação vizinha. Então, quando o texto exige que todas as terras reconheçam um único poder absoluto, ele está, na verdade, quebrando o paradigma geopolítico da antiguidade. Caramba. E o poder descrito é tão esmagador que os próprios inimigos acabam se mostrando submissos. Ou, se a gente for pegar uma tradução mais literal das raízes hebraicas, eles acabam encolhidos. Nossa, essa imagem dos inimigos encolhidos é muito visual, né? Muito. É a ideia de um poder tão absoluto que mesmo quem nutre ódio ou oposição, assim, não tem outra escolha a não ser fingir reverência e baixar a cabeça. Porque a força oposta é simplesmente incontestável. É uma submissão pelo assombro mesmo. E logo depois de estabelecer essa grandeza cósmica e abstrata, a lente do texto faz aquele movimento brusco que eu mencionei. É tipo uma cena de cinema. Adoro essa analogia. Pensa numa câmera que começa lá no espaço, mostrando o globo terrestre girando silenciosamente e de repente faz um zoom absurdamente rápido, rasgando as nuvens até focar no leito lamacento de um rio secando no meio do Oriente Médio. Porque a narrativa sai do planeta inteiro e aterra em eventos físicos e muito pontuais. Sim, ele vai direto para a história. O texto convida todo mundo a olhar para a transformação do mar em terra seca e a travessia do rio a pé. O que, para qualquer leitor familiarizado com a tradição judaico-cristã, é uma referência bem cristalina à saída do Egito, né? A abertura do Mar Vermelho e, mais tarde, a travessia do Rio Jordão. E o comentário foca bastante nisso, não é? Muito. O comentário do Allen P. Ross lança uma perspectiva fascinante sobre o motivo de esses eventos serem evocados bem aqui. O Ross argumenta que Israel não revive essa memória histórica apenas por nostalgia, sabe? Ou por um patriotismo antigo. Tem um propósito maior. Exato. A nação existe, dentro dessa cosmovisão bíblica, para ser uma vitrine, uma luz para toda a humanidade. Uma demonstração pública. Isso.
Esses milagres de proporções geológicas, como abrir o mar, são descritos no comentário como feitos para os filhos dos homens. Ou seja, é uma transmissão em cadeia global. Aham. A libertação daquele povo específico servia para demonstrar ao resto do mundo quem realmente ditava as regras da realidade física. Entendi. E focar em eventos materiais tão intensos como, sei lá, a água se erguendo como muralhas, isso funciona como uma espécie de âncora gravitacional, né? Com certeza. Eu fico pensando que, quando o presente se torna caótico para os ouvintes da época, quando a realidade imediata perde o sentido, ter a memória de que a própria natureza já teve que se dobrar a uma ordem superior serve para evitar que a fé flutue no vazio. Exatamente. É uma âncora de realidade. E essa âncora histórica é absolutamente crucial para o que o autor vai relatar a seguir. Porque assim que a poeira dessa travessia épica baixa, a narrativa dá uma guinada muito brutal, ali por volta do versículo 8. A empolgação de atravessar o mar a pé desaparece por completo, e a gente entra num cenário de sofrimento sufocante. É uma transição implacável. Demais. O relato sai desses milagres grandiosos de libertação e entra direto na descrição de uma marcha punitiva terrível. O texto fala sobre inimigos cavalgando sobre as cabeças do povo, sobre atravessar o fogo e a água, e sobre suportar fardos pesadíssimos nas costas. Há o reconhecimento claro ali de que a nação inteira foi submetida a um teste de resistência quase insuportável. E como Ross lê isso? Então, a chave de leitura que o comentário do Ross nos fornece para entender esse trauma coletivo está justamente na forma como o texto enxerga o arquiteto desse sofrimento. A narrativa descreve um processo de provação, usando uma imagem clássica, a imagem do metalúrgico que refina a prata no versículo 10. Espera, tem um detalhe que me trava aqui. E assim, eu preciso colocar isso na mesa para a gente debater. Claro, manda. O texto relata o sofrimento, mas ele literalmente afirma, apontando para Deus, algo tipo: tu nos deixastes cair na armadilha, ou na rede, dependendo da tradução da Naya. Sim. Soa como se o povo tivesse sido deliberadamente emboscado, guiado por um matadouro por quem que eles estão elogiando. Como que o comentário do Ross concilia essa ideia? A ideia de que a divindade arquiteta a própria armadilha que vai esmagar as pessoas. É uma pergunta excelente. E a resposta do Ross passa por entender como a mente do homem do Antigo Oriente Próximo processava a causalidade, a origem dos eventos, sabe? Ah, a diferença de visão de mundo. Exato. A literatura poética e teológica do Antigo Testamento atribui a causa primária de todas as coisas à soberania divina. Nós, no nosso mundo moderno, a gente tende a separar o que Deus permite passivamente do que ele causa ativamente, né? A gente cria essas categorias teológicas para tentar entender o mal. Isso, mas os autores antigos não faziam essa divisão clínica. Mesmo quando o sofrimento vinha de exércitos invasores brutais ou da própria teimosia autodestrutiva do povo, o salmista olhava através da neblina do caos e enxergava uma mão invisível orquestrando a preservação da identidade deles a longo prazo. Entendi. A armadilha não é um ato de sadismo. A armadilha é a fornalha. E é por isso que a metáfora da prata que você mencionou é o coração desse argumento. Me lembra muito a imagem de um ferreiro forjando uma lâmina. Conta mais. Porque, pensa bem, o fogo em temperaturas extremas e aquelas marteladas brutais na bigorna, eles não têm o propósito de destruir o pedaço de metal. Muito pelo contrário, né? Sim, o objetivo é outro. Um ferreiro inexperiente poderia até derreter a peça até ela sumir. Mas o mestre ferreiro usa o fogo e a violência do martelo justamente para expulsar as impurezas estruturais. Tirar o carbono excessivo para tornar aquela lâmina inquebrável, pronta para aguentar o impacto de uma batalha real sem estilhaçar. É uma analogia perfeita. O processo de refinar prata na antiguidade exigia uma paciência e uma atenção quase obsessivas. Imagino que não era rápido. Nem um pouco. O metalúrgico colocava o minério bruto num cadinho e elevava a temperatura com foles mecânicos até o ponto exato de fusão. Conforme a prata derretia, as escórias, os metais inferiores e as impurezas, elas subiam para a superfície e eram raspadas.
Mas o detalhe crucial é que o ourives não podia tirar os olhos do cadinho nem por um segundo. Senão dava errado. Muito errado. Se o fogo ficasse quente demais, a prata simplesmente evaporava. Nossa. E se ficasse frio, a escória não se separava da prata. Ele sabia que o processo estava finalizado e que o metal estava perfeitamente puro no exato momento em que ele conseguia olhar para a prata derretida e ver o seu próprio reflexo nela, como num espelho. Uau, que imagem forte. Demais, né? O Ross aponta que é exatamente assim que o texto entende o sofrimento nacional. As pressões, as invasões e o fogo não eram de forma alguma aleatórios. Eram o processo de separar as impurezas espirituais daquela nação. E não era só pelo sofrimento, né? Tinha um destino. Exato. O objetivo final não era a fornalha em si, mas o que vem depois dela. O que o texto chama de ser levado para um lugar espaçoso. Um lugar espaçoso, um lugar de abundância. O que faz todo o sentido físico se a gente pensar que eles acabaram de ser tirados de uma armadilha ou de uma rede, que é um lugar de confinamento, de aperto, onde não dá nem para respirar. Sim, o contraste é total. O oposto do confinamento da armadilha e do cadinho derretido é justamente esse lugar espaçoso, de alívio e de fartura. Mas assim, sobreviver a essa forja, passar por um esmagamento coletivo dessa magnitude, força uma mudança estrutural na mente humana. Sem dúvida. E é aqui que o próprio esqueleto do texto sofre a sua alteração mais drástica, ali pelo versículo 13, né? Isso mesmo. A transição acontece de forma muito abrupta, logo após a menção desse alívio do lugar espaçoso. Durante toda a primeira metade, a linguagem é rigorosamente coletiva. Os pronomes são todos plurais. É o nós, nossas costas, nós passamos pelo fogo e pela água. É o povo inteiro falando. É a biografia de uma nação inteira relatando os golpes que tomou da história. Mas, de repente, no meio do caminho, o plural desaparece por completo. O nós some e cede espaço exclusivamente para o eu. E ele diz, entrarei na tua casa com holocaustos. A ti pagarei os meus votos. É uma mudança drástica de tom. É uma virada. O palco enorme da história global de repente se encolhe para o tamanho de uma única pessoa caminhando em direção a um altar. É tipo como ouvir um veterano de guerra no meio de uma praça, sabe, relatando uma grande campanha militar, falando sobre as tropas. Exato. Ele começa explicando a logística. Nós avançamos pela trincheira leste, nosso batalhão sofreu baixas sob fogo de artilharia pesada, mas nós conseguimos manter a linha e retomar a colina. A grande narrativa. É a grande tática, o heroísmo do grupo, mas de repente a voz dele embarga, a postura militar relaxa, ele enfia a mão no casaco e tira uma carta amassada. E diz, mas durante a noite mais fria foi o pensamento de voltar para ler o que estava escrito aqui que me impediu de desistir. Nossa, forte. Ele abandona o tom de documentário histórico e mergulha no absoluto, inegociável e solitário interior da própria mente. É brilhante. E o Ross destaca algo fundamental sobre a teologia que é construída bem nesse ponto. O nosso pensamento ocidental moderno tem uma dificuldade gigantesca em equilibrar o coletivo e o individual. A gente sempre quer separar as coisas. Nós frequentemente exigimos uma escolha, sabe? Ou se analisa a sociedade como um bloco contínuo, ou se foca num hiperindividualismo solitário. Mas a cosmovisão apresentada aqui rejeita essa divisão. Como assim? O adorador relata uma experiência intensamente pessoal e individual de resgate. Mas ele só consegue vivenciar essa salvação individual porque faz parte daquele grupo que sobreviveu à fornalha histórica. A história grandiosa do seu povo fornece o vocabulário e o palco onde a sua própria libertação particular faz sentido. Entendi. Um não anula o outro. Exato. E a forma como esse indivíduo materializa a gratidão por ter sobrevivido é indo até o templo cumprir as promessas, os votos que ele fez no escuro lá durante a crise. E ele descreve o cumprimento dessa promessa com uma lista bem detalhada e sensorial. Ele não diz apenas que vai agradecer mentalmente, né? Ele lista sacrifícios. Os animais. Ele fala em oferecer o que as traduções da NAA costumam chamar de holocaustos, o aroma de animais gordos, a fumaça de carneiros, novilhos e cabritos. Sim. E, sendo extremamente franco aqui,
para ouvidos modernos que estão completamente desconectados da realidade de um matadouro antigo ou de um templo agrário, essa lista soa estranha. Soa chocante para muita gente. Soa transacional, quase. Parece que ele está tentando pagar uma dívida milionária com um suborno divino. Tipo, olha, você me tirou daquela armadilha de fogo, então eu trouxe aqui um caminhão lotado de cabritos e bois na melhor qualidade, estamos quites. Dá para entender porque as pessoas leem assim. A análise do Rosa ajuda a gente a limpar essa visão mercantilista do texto. Sim, e muito, essa é uma confusão muito comum. A própria palavra holocausto hoje carrega um peso histórico trágico e moderno, mas no contexto do antigo Oriente Próximo e do sistema de sacrifícios de Israel, o termo hebraico original se referia a uma oferta que era totalmente queimada. Ah, totalmente queimada. Tem diferença para os outros sacrifícios. Muita diferença. Em muitos sacrifícios antigos, a pessoa trazia o animal, uma parte ia para o fogo e o restante servia para um grande banquete entre a família e os sacerdotes. Entendi, então tinha um aspecto social ali. Exato. Havia um benefício prático e social envolvido para quem oferecia. Mas no caso do sacrifício totalmente queimado, do holocausto, não sobrava nada. Toda a carne, que tinha um valor econômico altíssimo numa sociedade pré-industrial, virava fumaça. Tudo evaporava, literalmente. Tudo. E o Ross esclarece que, de forma alguma, isso deveria ser lido como um suborno ou um comércio com a divindade. Deus não precisa de um caminhão de cabritos. O valor não residia na proteína do animal. Então onde estava o valor? Ao escolher animais gordos e valiosos e entregar tudo às chamas sem ficar com nada, o adorador estava usando a linguagem econômica e física da época para dizer: eu estou me rendendo por inteiro. Nossa. O meu resgate custou tudo. Então eu entrego algo que me custa muito para representar a minha gratidão total. É uma expressão de consagração absoluta dada com extrema liberalidade. Não é o pagamento de um carnê de dívidas. Muda tudo quando a gente entende isso. Porque se o sacrifício físico não tem um valor contável, se os novilhos não são uma moeda de troca celestial, a única coisa que realmente carrega peso ali é o que não pode ser visto. A intenção humana que motiva aquele rito, né? Exatamente. A postura do coração. E é justamente nessa investigação da intenção que o texto atinge a sua profundidade máxima na reta final. Porque o salmista, depois de oferecer os animais, percebe que precisa explicar de onde vem a sua gratidão. A narrativa volta a fazer um convite público, mas, olha só, o público-alvo mudou completamente agora. Mudou. Lá no começo, o texto chamava todas as terras, o planeta inteiro. Agora, na conclusão, o chamado é muito mais íntimo. O convite é direcionado à comunidade de fé, àqueles que temem a Deus. Aos próximos dele. Isso. O salmista pede que eles se aproximem para escutar o que foi feito por sua própria alma. O cenário deixou as margens do Mar Vermelho, passou pelo pátio barulhento do templo cheio de fumaça e agora está acontecendo no salão silencioso da consciência humana. E para validar toda a jornada de salvação que ele experimentou, o salmista estabelece uma premissa condicional muito rígida no versículo 18. É um momento de maior tensão no texto inteiro, eu acho. Concordo. Ele afirma: se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. E assim, essa escolha de palavras, especialmente o verbo contemplar, carrega uma carga interpretativa imensa. Muito pesada. Porque, sendo realista, todo mundo que está ouvindo a gente, inclusive nós mesmos, todos somos assolados por pensamentos de iniquidade em algum grau, né? Sim. A raiz da palavra hebraica, traduzida aqui como iniquidade, lança muita luz sobre isso. A palavra é awen. Awen. Isso. O texto não está descrevendo o ato de cometer um erro acidental por fraqueza, ou sequer a ocorrência de um pensamento ruim e fugaz que cruza a mente de forma indesejada, sabe? Aquele pensamento intrusivo que a gente rejeita logo em seguida. Exato. Não é sobre isso. O ato de contemplar, nesse contexto do hebraico antigo, significa abrigar, planejar com carinho, almejar. Caramba. É a intenção deliberada de manter a iniquidade aquecida no coração. O Ross faz um alerta vigoroso para quem lê isso hoje em dia.
Interpretar essa frase como se ela fosse uma exigência de impecabilidade absoluta é um erro grotesco de hermenêutica. Deixa eu ver se eu entendi. Impecabilidade absoluta seria a exigência de que a pessoa que está orando e pedindo ajuda no meio do caos precisaria ser totalmente perfeita, sem nenhuma falha moral na sua ficha, antes de ter a sua oração ouvida? Perfeito. É isso. E se o critério para o resgate divino fosse a perfeição biográfica total, todo o edifício da narrativa bíblica desabaria sobre si mesmo. Porque ninguém alcança isso. Ninguém. A premissa básica do texto inteiro, de toda a Bíblia, é que ninguém possui essa perfeição. Se a regra fosse a ausência total de falhas, os céus estariam permanentemente de portas fechadas e nenhuma oração na história da humanidade teria sido respondida. É verdade. O que o Ross esclarece meticulosamente é que contemplar a iniquidade descreve uma postura de hipocrisia consciente. Hipocrisia consciente. É a atitude de alguém que está gritando por socorro divino com as mãos levantadas, mas que secretamente está maquinando fraudar um vizinho no dia seguinte. Aham. Ou que abriga um rancor vingativo e intencional bem profundo enquanto clama por misericórdia para si mesmo. É sobre abraçar a maldade como um plano de ação, mesmo enquanto se finge piedade por fora. É exatamente a dinâmica de quem está navegando um navio no meio de um oceano implacável. Como assim? Pensa só, uma coisa é você ter um marinheiro no leme, lutando desesperadamente contra uma tempestade e uma correnteza violentas. Uhum. Ele é um marinheiro falho, seus braços não têm força suficiente, e a brutalidade do vento acaba desviando o navio da rota ideal. Ele comete erros graves de navegação, mas o objetivo dele, a intenção que o move, é tentar manter a embarcação no curso certo. A intenção é boa. Isso, a força da natureza e as falhas dele jogam contra, mas a intenção é clara de se salvar e salvar o barco. Agora, outra coisa de uma natureza completamente diferente e sombria. É o capitão do navio pegar uma corda grossa, amarrar o timão de propósito na direção dos rochedos mortais, cruzar os braços, sentar na cabine e ainda ter a ousadia de pegar o rádio para implorar a guarda costeira que salve a vida dele. Que cenário absurdo. Amarrar um leme na direção da destruição por vontade própria, enquanto pede salvação, é o que significa contemplar a iniquidade. Essa analogia capta o cerne do problema de um jeito incrível. Não é sobre a ausência da falha na execução, mas a presença da má-fé no planejamento. A má-fé no planejamento, isso resume tudo. A diferença entre lutar com a agonia, contra a própria imperfeição, e acomodar a rebelião de forma proposital. O comentário do Rose salienta muito bem que o adorador não pode reter o pecado secretamente e esperar comunhão. Não tem como. Quando a pessoa no fundo do poço purifica suas intenções, abre mão da hipocrisia e clama com honestidade brutal sobre a sua própria vulnerabilidade, a resposta acontece. O texto termina numa nota de celebração vibrante, justamente porque a oração foi ouvida. E isso prova tudo. Prova que, no meio do fogo e da água, as intenções daquele coração, embora não fossem perfeitas, eram absolutamente genuínas. Incrível. E ao olhar para toda a tapeçaria que a gente acabou de desenrolar aqui hoje, o arco narrativo é de fato deslumbrante. É de tirar o fôlego. Uma jornada começa na escala cósmica, né? No panorama mais amplo imaginável, com nações inteiras e governantes globais se submetendo à grandeza divina. E em seguida, a lente desce para a poeira tática da história, para a memória de milagres geográficos, para rios secando e o esmagamento coletivo de uma nação passando pela fornalha da opressão. Uhum. E de forma surpreendente, todo o peso dessa história milenar afunila, filtra e vai desaguar na sinceridade solitária e silenciosa das intenções de um único coração humano. É uma viagem épica do cosmos até a consciência. É lindo. É a constatação de que a engrenagem monumental da história global tem um impacto direto e profundo na forma como o indivíduo processa sua própria existência e a sua própria gratidão também. Sem dúvida. A libertação do eu só ganha a sua força máxima quando é compreendida dentro do contexto do nós. E essa interdependência, sabe, ela nos deixa um pensamento final
até quase desconfortável para quem acompanha a gente levada aqui hoje. Qual? A nossa sociedade moderna é toda estruturada ao redor do conforto hiperindividualista, não é verdade? Totalmente. Cada um no seu quadrado. Nós passamos a vida tentando construir barreiras contra qualquer tipo de dificuldade compartilhada. Mas se a gente terceiriza a dor, se nós nos isolamos cada vez mais e fugimos ativamente do que o texto chamou de a fornalha da aprovação coletiva, a grande pergunta é, será que a gente está, sem perceber, destruindo a nossa própria capacidade de experimentar aquela gratidão violenta e transformadora? Nossa, isso é muito profundo. Pois é, se a nossa sociedade contemporânea eliminou completamente o fogo e a água da luta em comunidade, é bem possível que a gente esteja perdendo para sempre o caminho que leva até aquele lugar espaçoso e genuíno da alma individual. Fica aí uma reflexão pesada para quem está ouvindo, né? Fica mesmo. Fica a provocação para o nosso próprio cadinho diário. Agradeço imensamente a todo mundo que mergulhou com a gente nessa análise. Que Deus abençoe todos os ouvintes.